Mas por que eu estou falando isso, pessoal? Porque é o seguinte, agora vocês vão começar a entender por que, que você talvez esteja muito desmotivado ou muito motivado, por que, que a gente está motivado por uma coisa ou não, etc e tal. Qualquer coisa que afete a liberação de dopamina, os níveis de dopamina ou os receptores da dopamina vai afetar sua motivação. Tá? Qualquer coisa que mude na liberação de dopamina ou na fechadura da dopamina, nos receptores de dopamina, vai afetar sua motivação para executar tarefas de um modo geral. E isso é demonstrado experimentalmente de N maneiras. Tem uns trabalhos, por exemplo, um desenho experimental muito legal feito com roedores, em que o animal, ele tá lá na gaiolinha dele, o que, que você faz? Você coloca uma alavanca ali, e o animal eventualmente aprende que se ele apertar aquela alavanca tantas vezes, ele ganha uma comidinha gostosa. Então, qual que é a tarefa que ele tem que executar? Apertar uma alavanca tantas vezes, 10 vezes, 20 vezes. Se ele apertar tantas vezes, ele ganha recompensa. Só que exige um esforço apertar a alavanca 20 vezes. Beleza? E com esse desenho experimental a gente consegue estudar muito bem o papel desse sistema de recompensa para gerar a motivação no animal de apertar a alavanquinha, de ter o esforço de ir lá na alavanca, apertar ela tantas vezes para ganhar a recompensa. Se você mexe na liberação de dopamina, os receptores de dopamina nesse animal, você vai mexer na disposição que ele tem de apertar a alavanca. Por exemplo, se você inibe. Então, digamos, o ratinho está ali na galinha dele, num cantinho ele tem uma ração que é sem graça, ou, opcionalmente, ele pode apertar a alavanca, sei lá, digamos, 50 vezes e ganhar uma comidinha gostosa, um suquinho delicioso. Ou seja, a recompensa do suquinho o suquinho é mais recompensador que a ração, só que para ganhar ele, o animal vai ter que se esforçar apertando a alavanca. Se eu inativo o sistema de recompensa desse animal, o que quer dizer? Se eu inibo a liberação de dopamina, ou se eu bloqueio os receptores da dopamina, impeço que a dopamina se ligue, né, impeço que a fechadura que a chave entre na fechadura, né, com algum fármaco, se eu inibo a atividade desse sistema, o animal tende a não querer executar mais esforço, inclusive apertar a alavanca, mesmo ele ganhando um suquinho maravilhoso. A motivação para ele exercer esforço para ganhar uma recompensa maior, inclusive, que é o suquinho, ela cai. Como eu falei para vocês, pessoal, a nossa motivação para exercer esforço depende desse sistema. Se eu bloquear, o animal simplesmente não vai querer apertar a alavanca, não vai querer ter o esforço de apertar a alavanquinha. Ele fica ali na ração mesmo, que está ali do lado, disponível, não exige esforço, não é tão bom, não é tão recompensador, mas não tem esforço, então vou ficar aqui, né? Então a nossa motivação para exercer esforço, para alcançar o objetivo e recompensa, ela realmente depende desse sistema. E eles falam assim, mas isso em roedores, Andrei. Em humanos a gente pode fazer esse mesmo desenho experimental, inclusive é um desenho experimental que eu queria implementar no meu grupo de pesquisa, ainda não implementei, quem sabe no futuro, que é o seguinte, imagina que você foi lá para um laboratório, e eu pesquisador, falei para você que você vai executar uma tarefa de apertar botão, não uma alavanca, apertar um botão. E aí você tem duas opções. Você pode apertar um botão. Tem duas opções. Uma opção fácil e uma opção difícil. A fácil é você apertar o botão, sei lá, 7 vezes. Por 7 segundos, digamos. Fica 7 segundos apertando o botão. Se você fizer. É a opção fácil. Você vai ganhar, digamos, R$ 1. Te dá R$ 1 para você ficar apertando. E você vai fazer isso várias vezes, né? No final vai dar um total lá. Você vai ficar, digamos, 5 minutos. Você tem duas opções. Ao longo desses 5 minutos, você tem essas duas opções de executando. Você pode apertar o botão por 7 segundos e ganhar R$ 1. Ou você pode apertar o botão por 21 segundos e ganhar. Daí eu posso brincar com o valor, ganhar mais, digamos R$ 5. Qual que você escolheria? Apertar botão, tá, gente? Você está ali num laboratório apertando o botão. Dependendo do valor que eu te pagar, né? Então você tem a opção fácil apertar por 7 segundos ou a opção difícil apertar por 21 segundos. Dependendo do valor que eu falar que eu vou te pagar, você vai escolher um ou outro, né? Se eu falar que vou te pagar R$ 1 pela opção fácil e R$ 1,50 pela opção difícil, provavelmente as pessoas vão escolher a opção fácil, né? Pô, por que eu vou ficar 21 segundos apertando o botão se eu posso apertar 7 e ganhar quase o mesmo valor? Agora, se eu te falar que eu vou pagar muito pela opção difícil, você ficar apertando por 21 segundos, talvez você opte pela opção difícil, entendem? Então nosso cérebro está o tempo todo fazendo esse cálculo. E uma informação importante para ele fazer esse cálculo é saber o que você vai ganhar. Qual é a recompensa? Nesse caso, um valor, né? Você vai ganhar um valor, vai ganhar dinheiro. Dependendo do valor, a recompensa é maior e aí você vai estar mais disposto a ter mais esforço. Esse valor da tarefa, o valor do ponto de vista de recompensa, é codificado pelo sistema dopaminérgico. Depende, aquela dopamina que é liberada ali vai sinalizar para o seu cérebro qual é o valor daquilo.
E ele vai usar aquilo para tomar uma decisão. Bom, vou ficar 7 segundos apertando o botão ou 21. Então é legal, isso é possível fazer em humanos, né? Essa tarefa de escolher a mais fácil ou a mais difícil, apertar botão, hein, gente? E olha só que interessante. Aí você fala assim, André, então quer dizer que se eu aumentar a dopamina na pessoa artificialmente, ela vai tender, a atividade desse sistema artificialmente, ela vai tender a querer mais a tarefa difícil? Vai ter mais motivação para exercer esforço, ficar 21 segundos? Sim, exatamente. Se eu dou um fármaco para essas pessoas, por exemplo, anfetamina, vou falar um pouquinho melhor dela no próximo episódio, eu acho. A anfetamina é um fármaco que, inclusive, Ritalina e Venvance, pessoal, como eu já comentei no Instagram, eles têm, a molécula é muito parecida com a anfetamina, tá? O que muda é o período, a farmacodinâmica, o como que vai afetar o sistema, a duração, etc e tal. Mas se eu dou anfetamina para essa pessoa nesse desenho experimental, o que eu estou fazendo? Aumentando a atividade, aumentando a dopamina na pessoa artificialmente, aumentando a dopamina. Tá? Esse fármaco ele bloqueia, não vou entrar em detalhes aqui, bloqueia que a dopamina seja, depois que ela é liberada, ele impede que a dopamina seja retirada dali, então a dopamina fica mais tempo agindo ali, modulando o nosso cérebro, né? Então ela fica mais tempo lá, de certa maneira está aumentando a atividade da dopamina, é como se eu permitisse que a chave ficasse mais tempo na fechadura. E é muito forte, a anfetamina ela aumenta a atividade do sistema de recompensa em dezenas de vezes, tá? 10 vezes. Aumenta muito. Se eu dou esse fármaco então para a pessoa que está lá decidindo se você vai executar a tarefa fácil ou difícil, e eu dou anfetamina para você, sem você saber, é claro, você naturalmente, sem você perceber, você vai tender a escolher mais a tarefa difícil, que exige mais esforço. Por quê? Seus níveis de dopamina estão aumentados. É como se você artificialmente estivesse fazendo o seu cérebro entender que aquela tarefa ali vale a pena gastar energia. Então, o número de vezes que você vai escolher a opção difícil vai ser maior. Vai ser mais fácil você decidir exercer esforço, porque os seus níveis de dopamina estão mais elevados. De novo, pessoal, o que a dopamina está dizendo para o cérebro? Ei, vale a pena gastar energia, ter esforço. Então, é como se estivesse artificialmente dizendo para o cérebro que o valor daquela tarefa ela é maior. Então, a tendência é a pessoa tender a ter mais esforço naquela tarefa, acaba escolhendo mais. É mais fácil escolher a opção difícil de ficar apertando o botão por 21 segundos. E o oposto acontece se você dá um fármaco que inibe a dopamina, por exemplo, o haloperidol. O que vai acontecer? A motivação para exercer esforço vai ser menor. As chances de um voluntário escolher a opção da tarefa difícil vai ser menor. Entendem? Então, sim, qualquer coisa que a gente faça que mexa no sistema dopaminérgico e nos receptores da dopamina vai afetar a nossa motivação para exercer esforço para as tarefas. Isso pode explicar muito das motivações e não motivações que a gente tem aí ao longo do dia. Ou não tem, né? Beleza, pessoal? Agora vamos começar a entender. Beleza, eu acho que até nesse momento, espero que tenha ficado claro o que é motivação, de onde que vem motivação. Então, espero que vocês tenham entendido que nossa motivação para exercer esforço depende do sistema dopaminérgico, que libera dopamina. É um sistema que se ativa quando você acontece alguma coisa importante que você não esperava, recebe uma recompensa que não esperava, importante até para você aprender o que te levou até aquela recompensa. É um sistema que se ativa depois prevendo aquela recompensa, então a atividade dele aumenta, fazendo você ficar motivado para fazer alguma coisa, para alcançar um objetivo, para alcançar uma recompensa. Então, assim, qualquer coisa que a gente faça que module a atividade dele, da liberação de dopamina e os receptores que a dopamina agem vão afetar a nossa motivação no final das contas. Agora, vamos entender o que a gente pode fazer para melhorar a nossa motivação, que eu acho que é o que muitos de vocês está interessado, né? Eu acho que com base no que eu falei agora, vocês já podem começar a inferir o que está faltando aí para você naquelas tarefas que você se sente pouco motivado. Mas vamos lá. Antes de mais nada, pessoal, antes de começar a falar das ferramentas para aumentar a nossa dopamina, nossa motivação, eu não posso deixar de dizer que a primeira coisa que tem que se preocupar é a sua saúde de um modo geral. Muito importante. Esse sistema dopaminérgico ele é muito sensível à sua saúde geral, tá? Então, por exemplo, se você estiver dormindo mal, se você dormiu mal ou vem dormindo mal, você pode saber que a atividade do sistema está prejudicada.
por vários motivos. Entre eles, quando a gente dorme mal, quem quiser entender um pouquinho melhor, eu falei lá nos episódios de sono, durante o sono, uma coisa que acontece é o cérebro lavar, né, o cérebro de várias substâncias, como se fosse o lixo, entre elas uma substância chamada adenosina. Se você dorme mal, é como se o seu cérebro ficasse sujo com essa molécula, essa adenosina fica muito concentrada, e ela interfere na atividade da dopamina. Ela bloqueia a ligação da dopamina com alguns dos receptores da dopamina. Quer dizer que a dopamina, mesmo que o cérebro libere dopamina, que deveria fazer você ficar motivado, a dopamina não vai conseguir agir. É como se você tivesse essa molécula, ela tampasse o buraco da fechadura, e aí mesmo você tendo a chave ali, a chave não consegue entrar na fechadura e não consegue surtir efeito. Esse é um dos motivos pelo qual, quando a gente dorme mal ou vem dormindo mal, a gente tende a sentir menos motivação para tudo. Qualquer coisa que exige esforço físico e mental, você tem menos motivação se você tiver dormido mal, porque, em parte, porque o seu cérebro está sujo, está impedindo a ação da dopamina, dito em linhas gerais. Então, de fato, eu não posso deixar de falar desse aspecto de saúde que acho que as pessoas têm que se preocupar se ela está interessada em melhorar a motivação dela. Preocupe-se com o seu sono, por exemplo.